Livro de Apocalipse, capítulo de número 9. Os que encontraram, digam amém. Então vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha. Com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado o poder com que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm para a guerra. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esta noite eu quero tratar com os irmãos de um tema não tanto atrativo, não é bonito, é por isso que eu coloquei na propaganda da mensagem a quinta trombeta. Se eu botar essas 4 faces de Apolion, tem gente, talvez eu não vou para a igreja não, o pastor vai falar de Apolion, deve ser um bicho feio, né? Mas Apolion solta os seus demônios exatamente no toque da quinta trombeta. Esse é o livro de Apocalipse, que já disseram que é o livro mais difícil da Bíblia. Eu discordo, que a própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação é aquilo que está claro, revelado. O livro de Apocalipse é o livro do futuro, o livro escatológico. Escatológico quer dizer aquilo que aponta para aquilo que há de vir ainda, para o futuro. Mas o livro do Apocalipse, escrito no passado, que na sua maior parte se cumprirá no futuro, é tão atual hoje, como se tivesse sido escrito por João hoje. Porque nós já começamos a viver os prenúncios do Apocalipse. Então, quando você vai ver Apocalipse a partir do capítulo 4, você vai ver o arrebatamento da igreja. A igreja na pessoa de João, representada por João, ela é arrebatada no capítulo 4. No capítulo 5, a cena está montada, João vê o céu, o livro da redenção na mão de Deus, o grito do anjo dizendo que o cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, e a raiz e a geração de Davi, venceu para abrir os selos. No capítulo 6, os 7 selos do livro da redenção são abertos, e aí se desencadeia o juízo de Deus, começam a vir sobre a terra. A igreja está no céu. 4 principados são soltos, 4 cavaleiros de Apocalipse. O cavalo branco, o anticristo, o cavalo vermelho, a morte. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, a fome. O cavalo amarelo, a guerra. E quando você chega no capítulo 9, então a quinta trombeta é tocada. Por quê? Porque depois que os 7 selos são abertos e esses 4 cavaleiros são soltos com seus cavalos, então
os anjos começam a tocar as trombetas para Deus começar a derramar os seus castigos, agora em profusão, os seus juízos sobre a terra. No capítulo 8 você vai notar o toque das trombetas. No versículo 7, o primeiro anjo toca a primeira trombeta, a terça parte da terra é queimada. No versículo 8, o segundo anjo toca a sua trombeta, a segunda trombeta, e a terça parte das águas é contaminada, a terça parte dos seres marítimos morrem. No versículo 10, o terceiro anjo toca a sua trombeta e também há uma catástrofe terrível. No versículo 12, o quarto anjo toca a sua trombeta, a terça parte do sol é ferida. Mas é aqui, no capítulo 9, verso 1, que o quinto anjo vai tocar a sua trombeta. E nesse toque da quinta trombeta, algo que não aconteceu ainda vai acontecer. O que é que vai acontecer, pastor? Veja, todas essas catástrofes aconteceram, mas não há uma invasão efusiva de demônio. Mas aqui, no toque da quinta trombeta, os homens vão sentir o que a terra nunca sentiu, porque 200 milhões de demônios vão ser liberados para invadirem a terra. E antes desses 200 milhões de demônios serem liberados, então Apolion, a gente vai falar desse bicho feio hoje, ele vai abrir o poço do abismo, e do poço do abismo, com a fumaça escura, vem esses demônios, que os seus aspectos falam exatamente das quatro faces de Apolion. Quem é Apolion, pastor? Um demônio, um general do exército de Satanás de primeira categoria. Capítulo 9, verso 11, ele aparece. Tinha sobre si como rei, note que ele é rei, ele é um principado, ele é um comandante-chefe dos exércitos satânicos. O anjo do abismo, cujo nome é Apolion, palavra grega aqui, hebraico é Abaddon, grego Apolion, que quer dizer destruidor. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, porque eu sei que isso é algo futuro, mas essas realidades já começam previamente a acontecer, porque o espírito do anticristo já está solto na terra, os demônios já estão atuantes. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Guerra espiritual não é conversa de pastor carismático. Guerra espiritual não foi Peter Wagner, o teólogo, que inventou guerra espiritual. Guerra espiritual está na Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue. Mas a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, dominadores de trevas, príncipes da maldade nos lugares celestiais. Olha para o seu irmão, diga: minha guerra não é contra você, meu irmão. Nossa guerra não é no plano horizontal, é no plano vertical. Meu inimigo não é você, nós não somos inimigos um do outro. O irmão da igreja batista, da igreja metodista, da Assembleia de Deus, ele não é meu inimigo. Meu inimigo é Satanás e os seus demônios. Como é que você sabe quem está em guerra, pastor? Olha, veja o versículo 7 do Apocalipse 9. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. É guerra espiritual. O versículo 9. Tinham couraças como que couraças de ferro, o barulho das suas asas era como o barulho de muitos carros e cavalos preparados para a guerra. Há uma guerra sendo travada, mas nós vamos aprender a ter vitória. Nós vamos aprender, olha, porque tem gente que não quer falar, não quer ouvir falar do diabo. Tem um pastor amigo que foi meu pastor, que ele não queria ouvir falar do diabo de jeito nenhum. Quando falava do diabo, ele se arrependia, até porque ele tinha medo de se arrepiar, até porque ele tinha medo do diabo, né? Uma vez chamaram ele para expulsar um demônio, ele botou tudo quanto tempo de desculpa para não expulsar. E nós fomos para um culto em Vaza, e à tarde, um dos maiores pregadores do Rio Grande do Norte, chamado Francisco Raimundo.
Ele leu o texto de Efésios 6 e disse: irmão, tem gente que não gosta de falar no diabo, mas nessa noite eu vou falar só no diabo. Oi? Nessa tarde, era tarde. Nessa tarde eu só vou falar no diabo. Aí o pastor disse, arrepiou aqui a espinha dorsal dele. E ele disse, sabe por que eu falo no diabo? Porque Mateus capítulo 4, versículo 10 fala no diabo, porque Marcos capítulo 4 fala no diabo, porque Lucas fala no diabo. Aí ele começou a citar todos os versículos do Novo Testamento que falavam no diabo. Irmãos, por incrível que pareça, nessa tarde ele falou no diabo, o poder de Deus caiu na igreja. Porque o que o inimigo quer, olha, a maior mentira que o diabo inventou, que está aí na cabeça dos filósofos, entre aspas, é que Satanás é uma ideia, ele não existe. A maior estratégia do inimigo é saber que fazer você entender que ele não existe, que ele está inativo, que ele não opera, que não existe guerra, porque vai ficar muito cômodo, você vai cruzar os braços e vai ficar mais fácil dele atacar. Hoje nós vamos conhecer o nosso inimigo, suas táticas, mas vamos conhecer como vencê-lo. E diga-se passagem, nós já somos mais do que vencedores. Dê um aplauso a Jesus. Então, a realidade da guerra, e é uma guerra organizada, irmão, hierárquica. Nós veja que o versículo 11 diz que ele tinha como rei, né? E o versículo de número 7 diz que esses demônios tinham coroas. Quem é que usa coroas? Reis, generais de guerra, patentes, príncipes. São principados que atuam em cidades, em bairros, em nações. Daniel capítulo 10, está lá. Daniel orando por 21 dias, porque Daniel queria saber o futuro de Israel e o que Deus ia fazer com a nação, porque 70 anos de cativeiro, desde Daniel está lá, 21 dias, o primeiro dia quando Daniel começou a orar, a resposta chegou, e Deus disse, Gabriel, vai lá, meu servo Daniel, mas quando Gabriel vai, primeiro dia a resposta não chega, Daniel começou a orar, segundo, terceiro, 21 dias está Daniel do joelho, 21 dias Deus, olha, está chegando o barulho aqui, é Daniel, mas não faz 21 dias, foi, cadê? Quando Deus olha, ele está lá, Miguel, a Bíblia diz, os príncipes da Pérsia e da Grécia sustentaram. Você não leva uma guerra de anjos e demônios e principados. Aí Deus disse, Miguel, serviço para você aqui. Ó. Miguel é o capitão dos exércitos celestiais. A Bíblia diz que Miguel foi, não sei se Miguel deu um mata-leão, ou não sei se deu um armlock, mas Miguel segurou aquele demônio e disse, agora vai lá, Gabriel, e traz a mensagem. Daniel estava de joelho, travando a batalha da oração, mas no mundo espiritual a guerra estava travada. Há uma guerra espiritual pelas nações da terra, pelas cidades, pela nação brasileira, mas o nome de Jesus triunfará e a guerra será vencida nos joelhos da igreja, porque a história está no joelho dos intercessores. Se tem algum crente aqui, dê um aplauso a Jesus. É difícil segurar. Guerra espiritual. O texto é explícito, claro. Vamos ver o caráter da nossa guerra. Tópico de número 1. O caráter da nossa guerra. Já que estamos em guerra. Ponto 1. Estamos lutando, ponto 1, contra seres caídos. Estamos lutando contra seres caídos. Onde é que está, pastor? Verso 1. Quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caída do céu. Estrela na Bíblia fala de anjos. Esse anjo aqui é um anjo demoníaco, que é um anjo que caiu. Uma estrela caída, não é nem que caiu, caída. Existiram duas quedas. A primeira queda é a queda da rebelião de Satanás, onde a terça parte dos anjos caíram. A segunda queda é a queda de Gênesis, capítulo de número 1. Judas vai falar no versículo 6 e Pedro vai falar. Então esses seres, por que eles caíram? Eles estavam em uma posição privilegiada.
Eles estavam em cima, mas eles caíram, agora estão embaixo. Agora, eles caíram e o propósito deles é fazer cair. Seres caídos que querem fazer o homem cair. Satanás foi o primeiro que caiu. E depois de cair, ele entra no Éden e ele faz o homem cair em pecado. A maior estratégia de Satanás é fazer-nos cair, irmãos. Cair da nossa posição espiritual. Olhe para o seu irmão, diga para ele: quem está em pé, cuide que não caia. Porque tem muita gente que está subestimando o inimigo. Nós sabemos que o inimigo é vencido, mas não subestime. Tem muita gente que está com autossuficiência em si próprio, confia muito nele mesmo. Não, eu não caio não, eu posso dar uma olhada assim, de rabo de olho, depois olho de novo, não tem problema porque eu sou espiritual demais. Para que orar? Para que ler Bíblia, hein? Para que jejuar? Para que fanatismo religioso? Para que ir para o culto? Você já começou a cair, meu querido. Quando você começa a desvalorizar a Bíblia, a oração, a vida espiritual, o convívio da igreja, as coisas espirituais, quando outras coisas começam a se tornar prioridade na sua vida, é só um passo, um sopro, porque ninguém cai de um dia para a noite. Você acha que Sansão virou aquele brinquedo dos filisteus? Não, meu irmão, é brincando de pecar, de ser amarrado, que se acaba se amarrando de uma vez. Então tem muito, e ó, diga-se de passagem, tem muita gente que já caiu e pensa que está em pé, pastor Renato. Que está lutando contra seres caídos, querem fazer cair, ele já caiu e pensa que está em pé. Lá na igreja de Corinto tinha um grupo de irmãos que estavam tão satisfeitos, tomando a ceia indignamente. E aí não percebiam. Paulo disse: vocês estão dormindo, outros de vocês estão doentes e outros estão mortos. Eu vou passar porque a gente está no primeiro ponto. Nossa guerra é contra seres caídos que querem nos fazer cair. Ponto 2, estamos lutando contra seres vencidos. Seres vencidos, sim. Verso 1. Caiu, João viu aquele ser, que depois ele vai dizer que é Abaddon, Apolion, o destruidor caído, e diz: foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Eu vou já dizer que abismo é esse, mas diz que foi dada a ele a chave. Por que foi dada a chave a ele? Porque a chave não é dele. A chave para abrir a porta daquele terceiro inferno, que a Bíblia fala de 4 infernos, daquele terceiro inferno, foi dada a ele porque estava na mão de Deus, de Jesus. Ele não tinha chave, ele não tinha autoridade. Esses demônios aí de alta categoria, a influência deles se faz sentir, mas eles estão presos até hoje no Tártaro, no terceiro inferno. Porque quem tem autoridade suprema sobre Satanás e sobre os demônios é Deus. Irmão, Satanás é nosso inimigo, não é inimigo de Deus não, meu irmão. Porque Satanás é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Por quê, pastor? Porque ninguém é páreo para Deus. Ninguém é altura de ser inimigo de Deus. Jesus vai destruir o anticristo assim, a Bíblia diz, ó, com um sopro da boca. Então quem é Satanás? É um cachorro na coleira, e quem está com a corrente na mão é Deus. Segura aqui, você só vai até onde eu mandar. Se lembra? Com Jó? Deus queria mostrar para Satanás que Jó era fiel, independente de tudo. Aí diz: vai lá, agora quem está com a corrente sou eu. Na vida dele você não toca. Você toca nos filhos, porque não sei se houve breca, você usa a mulher para atormentar, você toca no corpo. Agora a vida não, porque quem está no controle é Deus. Deus está no controle de tudo. A chave não está na mão de Satanás, a chave está na mão de Jesus. Aí João caiu, aí, meu Deus, o que foi, João? Caí, por que a glória? Aí João, quando levantou, começou a olhar e disse: os pés dele são como latão tirado da fornalha, latão reluzente, suas vestes são brancas, porque os pés são formosos, porque ela não se apaga, mas as vestes são brancas, porque ele é santo.
no seu peito um cinto de ouro, porque ele é sacerdote eternamente. Seus cabelos brancos como a neve, porque ele é eterno. Os olhos como chão de fogo, porque ele vê tudo. Aí João disse, aí João ficou, mas quem é? Ele disse, não tenha medo não, João, você está vendo essa glória, não é um anjo não, eu sou o que fui morto, mas estou vivo, e eis que venci a morte, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Dê um aplauso a Jesus. Escute aqui, a chave está nas mãos dele, porque ele venceu. Então nós estamos lutando contra seres vencidos, contra seres vencidos. Agora, esses seres vencidos não se dão por vencidos. Satanás não se dá por vencido. Quando Golias tombou, Davi pulou em cima, que ele estava lá tombado, a pedra na cabeça, mas querendo se levantar. Aí Davi disse, não vou dar chance. Pula em cima, puxa a espada e corta a cabeça. Seres caídos querem nos fazer cair. Seres vencidos querem nos derrotar, porque não se dão por vencido. Eles estão vencidos, mas eles querem vencer. Eles vão querer nos vencer de qualquer maneira. Mas não vão nos vencer. Porque, pastor, nós estamos do lado do exército daquele que já venceu. Com um grito tetelestai, que quer dizer, uma das palavras para tetelestai está consumado, quer dizer, o exército do general é vitorioso. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, ponto 3, nós estamos lutando contra seres julgados. Verso 2, foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Que abismo é esse, pastor, hein? É o terceiro inferno, irmãos. Tem 4 infernos na Bíblia, 4. Primeiro inferno, Tafos, vou usar para as palavras gregas, não vou usar nem as hebraicas. Tafos, quer dizer sepultura. Por isso que às vezes você lê a Bíblia, o salmista dizendo, descia ao mais profundo do inferno, vivo ainda, como? Sepultura. Então, a palavra inferno é sinônimo para sepultura. Por isso que tem alguns teólogos de Araque aí, dizendo que não existe, que esse inferno que a gente ensina de fogo, de tormento, é o inferno de Dante Alighieri, porque o inferno da Bíblia é uma ficção. Então nós temos o Tafos, que é a sepultura. Depois nós temos o Hades, que é um lugar real, o lugar intermediário, a antecâmara do inferno, onde as pessoas que morrem hoje sem Cristo estão lá, sendo atormentadas, esperando o julgamento final. E depois nós temos esse terceiro inferno aqui, chamado Tártaro, que é o abismo, o lugar onde Judas e Pedro falou desse lugar, onde esses bichos aqui, que vão ser grandes, soltos da grande tribulação, estão lá amarrados, são demônios, bandidos, generais de guerra satânica do exército satanás de alta periculosidade, estão lá detidos, amarrados. E o 4, que é a Gena, que é o lago de fogo, lugar de tormento. Outro dia, Kleber mandou para mim um pastor dizendo que não existe inferno, não, literal, porque o Tata é uma mitologia grega. O inferno, Tafos, é sepultura. E esse lago de fogo é uma lixeira que tinha lá em Jerusalém, que Jesus passava e dizia que ela chamava inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aí eu me lembrei um dia que eu estava dando uma aula numa escola, fazendo evangelismo, eu estava fazendo sobre a ponta da eternidade, mostrando, quando eu cheguei no inferno, aí tem uma testemunha de Jeová lá, aí perguntou, mas me diga uma coisa, o inferno é real? Porque para o testemunho de Jeová, o inferno é o lixeiro de Jerusalém, a Gena, uma ficção. Eu, na hora, não tinha resposta, nem tinha pensado nisso. Eu digo, e agora? Mas eu tinha orado antes de ir, mas eu não respondi antes. Deixa eu concluir meu raciocínio, depois eu respondo. Quando eu estava concluindo o raciocínio, o Espírito Santo disse, como Jesus fazia, responda perguntando, com o quê? Ele disse, vou lhe dizer, não se preocupe não. Quando eu terminei, eu disse, qual é a pergunta, moça? Ela disse, o inferno é real? Eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta, Satanás é real? É. Eu disse, Jesus disse em Mateus capítulo 25, que o inferno foi preparado para Satanás, o diabo e seus anjos. Como um ser real vai para um lugar fictício? Se Satanás é real e o inferno foi preparado para ele e seus anjos, então o inferno tem que ser real, porque ele e seus anjos são reais. E ela ficou
sem resposta. Então, nós estamos lutando contra seres julgados, eles estão presos, eles já estão julgados, eles estão esperando só o veredito final para a condenação eterna. Mas eles querem nos condenar, mas não nos condenarão. Quarto lugar, para a gente partir para o segundo tópico e terminar. Quarto lugar, nós estamos lutando contra seres manipuladores. A Bíblia diz que Apolião cai, pega a chave que Deus dá, abre a tampa do abismo, do Tártaro, e quando ele abre a tampa, a primeira coisa que acontece é que sai uma fumaça negra dali. E aquela fumaça enche a terra. Olha como é que diz o texto. Eu vou ler o versículo 2. Abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, com a sua fumaceira escureceu-se até o sol, e o ar se tornou denso. Deixa eu te dizer uma coisa, a fumaça de Apolião já está aí, pairando, e as pessoas não estão entendendo, porque, irmãos, Satanás trabalha debaixo da cortina de fumaça, ninguém percebe que é ele. Cortina, a fumaça negra, as pessoas não vê porque ela é negra, porque aponta para o obscurantismo espiritual. Satanás trabalha na mente das pessoas, o campo de batalha é a mente. Se ele conseguir dominar a mente, manipular a mente, controlar a mente, ele venceu. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12: não se amolde a esse mundo, não se conforme, não entre na forma, não pense como eles pensam, não se influencie pela filosofia do mundo, pela ideologia do mundo. Há uma fumaça negra que está controlando a mente, homens manipulados, marionetes de Satanás, mas nós temos a mente de Cristo. Ninguém vai manipular a nossa mente. A igreja não será manipulada, o crente e os cristãos não serão manipulados. A nossa mente é a mente de Cristo, e a mente de Cristo é o Espírito Santo na igreja. Quinto lugar, terminar esse tópico, estamos lutando contra seres atormentadores. Veja que no versículos 4 e 6, foi dito que esses seres, eles tinham ferrão como de escorpião. Você sabe que a picada de escorpião é terrível. E eles não iam danificar, eles eram como gafanhotos, mas não iam danificar nem a verdura nem a erva. Eles iam atormentar os homens por 5 meses, num tormento tão terrível, que os homens vão desejar a morte e não vai morrer, porque a morte estará presa nesse período por 5 meses, não sei como, não me pergunte, a Bíblia não diz como, mas os homens não vão procurar morrer, porque o papel de Satanás é atormentar. Como é que Satanás atormenta? A maior forma de tormento de Satanás, queridos, é através da invasão no emocional dos seres humanos. Nunca vivemos em uma sociedade tão atormentada como a nossa. Pessoas atormentadas pelo medo, pela depressão. Nunca se viu tanto problema psiquiátrico como na nossa geração, principalmente depois dessa pandemia. Síndrome de pânico, não é? Fobia em todos os níveis, nível de ansiedade alastrante. As pessoas estão sendo atormentadas, porque o papel de Satanás é atormentar. Mas enquanto ele está atormentando o mundo, nós temos o Espírito que está alegrando o nosso coração. O Espírito Santo é o consolo da igreja, é o grande terapeuta da igreja. Eu sei o que o senhor conta terapia, não, mas não existe psicologia, psiquiatria,
psicanálise maior do que a psicanálise do Espírito Santo, da Bíblia, porque foi Ele que criou o homem, Ele conhece toda a complexidade emocional e psicológica do homem. Então diga amém. Diga: não serei atormentado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que esses bichos iam atormentar todo mundo, mas tinha uma classe de gente que ele não ia atormentar. Está no capítulo 7, os que tinham na testa o sinal, o selo de Deus. Eu estou olhando para a tua testa, estou vendo o selo de Deus, é o Espírito Santo, é a marca da promessa, é o sangue de Jesus. Dê um aplauso. Agora que eu tenho que tomar água. Mas vamos para o tema da mensagem. Último tópico, que é o tópico número 2. Vamos ver aqui as 4 faces desse bicho. Que está manifestado aqui nesse demônio que ele soltou. As 4 faces de Apolião. Vamos lá. Apolião. Esses gafanhotos, chamados, dirigidos por esse principado chamado Apolion, que vai apresentar 4 faces, e em cada face uma característica diferente. Joel já os viu, no capítulo 1, versículo 14. E Joel deu nome a eles. Joel chamou-os de migrador, destruidor, devorador e cortador. Então vamos lá. Primeiro está no versículo 8. Ele se apresenta, a primeira face aqui é cabelo de mulher. Veja verso 8. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Meu irmão, Satanás odeia mulher. O desejo dele é suprimir a mulher. Ele usou a mulher para tentar o homem. E aqui a primeira figura que ele vai usar, esse bicho feio aqui, é da mulher. Porque Deus ama as mulheres, e não tem coisa mais bonita nesse mundo depois de expulsando do que as mulheres. Haja vista minha esposa, que aqui está. Porque se o pecado entrou no mundo pela mulher, a salvação nasceu no útero de uma mulher chamada Maria. Então, esse cabelo de mulher, porque essa história de que o cristianismo, a família original, oprimiu a mulher, essa conversa das feministas de colocar a mulher numa categoria elevada, de um ser superior a tudo, e até endeusar, idolatrar a mulher, porque o cristianismo, isso é mentira, o cristianismo nunca suprimiu a mulher. O judaísmo, não o judaísmo bíblico de Cristo, mas o judaísmo religioso colocou a mulher numa categoria de coisas. Mas existia um judeu chamado Jesus que colocou a mulher na posição que ela deve estar, em pé de igualdade com o homem, protegida pelo homem, sendo a mente pensante a mulher sábia da casa. Um judeu diferente, um rabino que conversava com uma mulher samaritana no poço de Jacó, que era rodeado de mulheres que patrocinavam o ministério dele, que na cruz todos os homens fugiram e ficou só João, o único corajoso, e as mulheres estavam lá. E quando ele ressuscitou, podia aparecer a todo mundo, mas apareceu primeiro a uma mulher que antes era desvalorizada, chamada Maria Madalena. Então Satanás quer usar a figura da mulher como uma figura de pecado, mas Deus vai estar dizendo que a mulher é instrumento dele. Mas vamos ver aqui, cabelo de mulher. Fala de quê, pastor? Esse indivíduo, esse demônio com cabelo de mulher, ele vai falar aqui da sedução, da imoralidade, da quebra dos valores éticos, morais e judaicos cristãos. Ele vai aparecer lá em Joel capítulo 1 como o destruidor.
Então o diabo tem um propósito através desse demônio, com cabelo de mulher. Essa primeira manifestação, essa primeira fase de Apolion, quebrar os valores. Os valores. Estou lendo alguns livros, comprei alguns livros, não teológicos. Tive necessidade de comprar. Estou com alguns, não empresto agora, só quando terminar de ler, e para emprestar tem que devolver de novo, porque o livro é caro. Um deles é o livro de Karl Marx, grande teólogo do comunismo. Manifesto Comunista. Na página 85, 87, Karl Marx vai dizer que para derrubar o sistema capitalista, você primeiro tem que suprimir a família tradicional e legalizar o amor livre. Está escrito lá, se alguém quiser, eu empresto depois do culto, só para você ler essa parte. Depois você me devolve, que eu tenho que terminar de ler os 2, os 3 que eu comprei. Depois eu vou comprar mais. Quando você vê parlamentos no Brasil, em outros países, querem legalizar a prostituição, os caras não começaram agora não. Eles pegaram lá atrás. Quebra de valor. Outro livro, do companheiro de Marx, Friedrich Engels. E eu passei direto, não foi? Do rosto de homem, depois eu volto para o rosto de homem. Friedrich Engels. Friedrich Engels vai defender nas páginas 39 e 43 a chamada a descriminalidade sexual, e ele vai defender a família grupal. Tanto quando você escuta o nome como Friedrich Engels, Karl Marx, Antônio Gramsci, esses camaradas, tudinho que estão aí fazendo sucesso nas universidades, tudo ateu, crê na teoria da evolução, contra qualquer tipo de religião, principalmente judaico-cristã, e contra a Bíblia. Aqui Engels vai dizer, presta atenção. Houve um tempo primitivo em que, está no livro, na página citei aqui, em que existia uma sociedade tribal. Isso é no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nessa sociedade tribal, se vivia em tribo, a mulher da tribo era mulher de todos os homens. Se a mulher era mulher de todos os homens, os filhos que nasciam eram filhos de todos. Era uma sociedade comum, comunista. Tudo era de todos. Mulher de todos, filho de todo, propriedade de todos. Não existia propriedade privada. Era propriedade de todos. Diz Engels que um dia um camarada teve uma ideia. Essa mulher vai ser minha, o filho vai ser meu. Se a mulher é minha, o filho é meu, a propriedade é minha. Então aí começa, veja a ideia, aí começa a origem de toda a opressão. Porque aí começa o Estado, nesse modelo ocidental, nesse modelo que nós temos. Aí Engels vai defender a família em horda, porque ele vai defender o incesto. Quando você vê algumas pessoas aí em parlamento de brasileiro querendo legalizar o incesto, não é a ideia dele, não. Eles pegaram lá atrás. Eu vou ler, se você quiser eu te empresto para ler depois. Ele vai dizer, houve um tempo primitivo, e ele vai citar até algumas sociedades mais atuais, em que filho, irmão e irmã tinham relações sexuais. Não existia essa história de ciúme, nem essa ideia tradicional. Veja o que ele diz. Pai e filha tinham relações, isso como coisa natural. O que é isso, hein? O que é isso? Isso é a fúria de Apolion contra a família. Marx vai dizer no Manifesto Comunista que para você derrubar o sistema capitalista, você tem que mexer na propriedade privada. E para mexer na propriedade privada, você tem que mexer na família. E para mexer na família, você tem que mexer na religião judaico-cristã, porque é a religião judaico-cristã que ensina valor de família, de honestidade, de dignidade. E a gente tem que mexer nessas estruturas sociais para implantar a revolução.
Marques está morto, Ângelo está morto, mas as ideias deles estão aí. Mas eu quero dizer, ninguém vai acabar com a família. Família é a ideia de Deus. Pode dizer que a pauta da família é atrasada, é coisa nenhuma. Família é pauta da Bíblia, é sagrada. Foi Cristo, que foi Deus quem criou. As famílias estão debaixo do sangue do Cordeiro, e nós repreendemos Apolion com seu demônio nessa noite. Cabelo de mulher, a destruição dos valores, irmãos. Eu estava vendo agora um Chile, há pouco tempo, alguém me mandou um vídeo lá, 2 meninas, 5 anos de idade, uma vestida de homem e a outra vestida de mulher, nas escolas públicas, ensinando o casamento. As professoras ensinando isso. É isso que eles querem: destruir a família, o espírito do anticristo. Olha aqui, pai, mãe, todo mundo caladinho, é bom que fique, está escutando o que o pastor está pregando. Abra os seus olhos. Se nós não abrirmos os olhos, vamos perder uma geração. Um vídeo está viralizando aí de uma senhora dizendo: nós vamos entrar nas igrejas, porque nas escolinhas, o que elas mais querem, ela diz, eu amo, na unida, amo os orixás, o que elas querem é criancinha, tiazinha para ensinar as crianças. Então não vamos ensinar a nossa filosofia, não, a gente vai ensinar a Bíblia. A gente chega para a criancinha e diz assim para ela: olha, Jesus é contra a riqueza, que ele diz que o rico não vai entrar no reino do céu. Quando o pai perguntar, ela vai dizer: está na Bíblia que Jesus disse isso. Seu projeto de Apolion está solto por aí, vai estar repreendido no poder do nome de Jesus. A igreja está debaixo do sangue do Cordeiro. Tem algum crente aí? Aplauda e glorifique. Esse demônio com cabelo de mulher traz a imoralidade, a deturpação sexual, a ideologia de gênero, toda a quebra de padrão e de ética e moral, irmãos, de maneira exacerbada, vamos dizer assim, a sexualidade, usando a figura da mulher como se a mulher fosse um objeto. Como é que a gente vai vencer ele, hein? Porque em guerra espiritual, você vence um demônio assumindo a postura contrária dele. Se o demônio é de idolatria, vamos vencer na adoração. Se é de rebeldia, vamos vencer na obediência. Se é de orgulho, vence na humildade. É de imoralidade, vamos vencer com santidade. Eles estão postando todo tipo de vídeos imorais, nós vamos meter Bíblia nas nossas redes sociais e palavra de Deus. Estão usando a figura da mulher como objeto, eles se vestem de qualquer maneira, esbanjando sensualidade. Nós vamos andar na rua da cidade, esbanjando santidade, se vestindo como crente, falando como crente, vivendo como crente, e a santidade de Deus se verá na nossa vida, e nós vamos vencer esse demônio com cabelo de mulher aí, esse Apolion do inferno, com a santidade e trazendo os valores da palavra de Deus. Volta aí, menino, que eu passei direto pelo rosto de homem, que é o primeiro, está no versículo 7. Inverteu a ordem, mas a ordem dos valores não altera a soma. Então a gente vai continuar aqui. Já o exercício, vamos terminar de pregar. Rosto de homem é o chamado migrador. Rosto de homem fala de quê, pastor? Inteligência. Você acha que o diabo é burro, é? Irmãos, se tem um indivíduo inteligente, é Satanás. Irmãos, ele, antes de cair, ele era, só acima dele, só a trindade. Ele é um ser altamente inteligente, e os demônios são inteligentes. Senhor de homem, o migrador. Aquele que rouba, o migrador é o que rouba. Então, quando você vê ideologias relativistas, filosofias ateístas, parece que é bonito, né? É encantador, é fascinante, é inteligente. O que é isso? Mas o que é isso, pastor? Inteligência demoníaca para destruir os princípios da palavra. Quando você vê nomes, por exemplo, como Friedrich Nietzsche,
Friedrich Engels, que eu falei, Karl Marx, Antônio Gramsci, eram filósofos, teóricos, caras altamente inteligentes. Antônio Gramsci, por exemplo, foi o fundador do Partido Comunista Italiano, 1800, 1900, final do século XIX, início do século XX. Ele dizia: não tomem os quartéis, tomem as universidades e as escolas. Não enfrente tanques de guerra, enfrente ideias. Muita gente sendo influenciada por essas filosofias. A inteligência trabalha, queridos, que trabalha aparelhando organizações para desestruturar a sociedade. O propósito do migrador, porque o que é o migrador? É aquele gafanhoto que pega daqui e leva para ali, suga a riqueza. Sai para o Brasil, irmão, um país rico como esse. Por que o Brasil não é um país de primeiro mundo, a potência que é? Cai uma palavrinha chamada corrupção, e os corruptos são inteligentes. E a nossa nação há anos sendo empobrecida, a riqueza sendo transferida para outras nações, mas essa noite nós estamos a aprender que nós estamos vencendo esse migrador, esse gafanhoto, ladrão de uma figa. E como é que a gente vai vencer eles, pastor? Segurando as promessas de Deus. Diga amém. Porque se ele está roubando, tem uma promessa para essa nação, está aqui na mesa. As tuas eiras, Brasil, se encherão de trigo, da palavra de Deus, da prosperidade verdadeira. Não haverá pessoas famintas nas tuas cidades, Brasil. Sim, os teus lagares, Brasil, estão se enchendo do verdadeiro mosto, a alegria verdadeira. Não é preciso mais carnaval, orgia na rua, vai ser a alegria do Espírito Santo. E os teus lagares estão se enchendo da verdadeira unção, o óleo que faz resplandecer o rosto. A essa nação será a nação mais próspera desse planeta, porque a igreja está agarrando as promessas de Deus, e nós veremos o avivamento vindo sobre o Brasil, e essa nação sendo colocada por objeto de louvor na terra. Tem jeito não. Vamos passar esse rosto de homem para lá, né? A gente vai vencer, ele começa. O terceiro bicho feio aqui, irmãos, para a gente começar a terminar, é o que tem dente de leão. Está aqui, ó. Diz que ele tinha dente de leão. Isso é o devorador de Joel 1,4. Isso fala de quê, pastor? Crime organizado, da violência, liberação das drogas, facções, tráfico organizado. O que as igrejas têm que crescer, hein? Mais um crente, menos um drogado. Mais um salvo, menos uma prostituta. Mais um salvo, mais um envolvido em facção. Mais um salvo, mais um dono de boca de fumo, convertido em uma boca de fumo quebrada. Esse bicho vem com dente de leão, com essa fúria devoradora, para devorar nossos jovens, irmãos. Irmãos, precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Uma pessoa de influência nessa cidade disse: pastor, se nós não tomarmos posição, e ele falando, nós, sociedade civil, poder público, daqui a alguns anos nós seremos um caminho sem volta. Um absurdo de jovens usuários de droga, verdadeiros zumbis, aí o crime, a morte, tudo isso, cada desse demônio. E a nossa guerra é espiritual. O que a gente vai fazer, pastor? O que a gente vai fazer? Pode fazer campanha, meu irmão. Campanha, e por cima de campanha não resolve. A gente pode fazer, a gente fez aqui, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Espírito Santo pela paz, e fazer publicidade não resolve, porque o problema é espiritual. Mas quando Jesus entra, ele liberta da droga, do pecado, ele transforma, ele restaura, porque quando Jesus entra, ele traz o reino dele e a glória se estabelece. Amém?
E nós vamos ver, essa igreja vai contribuir para a transformação dessa cidade. Como, pastor? Orando, jejuando, levando o evangelho, diga amém. E eu termino, couraça de ferro, está no versículo 4. Veja, o demônio tinha rosto de homem, perspicácia, inteligência, o migrador que rouba, ele tinha cabelo de mulher, a sedução, a quebra dos valores, dos princípios éticos e cristãos, principalmente da família. Ele tinha dente de leão, a violência que devora. Ele tinha couraça de ferro. O que é isso, pastor? Resistência. Couraça não entra nada, invulnerabilidade. Porque o Satanás resiste. Irmãos, se tem uma coisa, alguém que é perseverante, é o diabo. O diabo não desiste das pessoas, a gente desiste tão fácil. Acaba de 3 trabalhos, não quero mais dar trabalho, a gente desiste. Às vezes parece que tem couraça de seda. Não tem nem couraça, tecido de seda. A gente não resiste. Mas Satanás não desiste de destruir, de matar. E essa invulnerabilidade dele, essa couraça de ferro, fala exatamente da ação de Satanás como o gafanhoto cortador, aquele que mata. O propósito do diabo é matar. Se não sabia, fique sabendo. O propósito do diabo é matar. E ele quer matar desde o ventre, viu? Quantas pessoas que têm problemas hoje que não sabem foram feridas no ventre, quando foram rejeitadas. Uma pessoa que a mãe tentou abortar, por exemplo, sofre sequelas. Se a cruz não entrar, Cristo não entrar. A pessoa vive traumatizada. Agora, essa ação do cortador para matar e a morte começa espiritual, ela está querendo ser institucionalizada em várias nações da terra, inclusive na nação brasileira, quando se tramita a legalização do aborto. Eu estava vendo, no ano passado, lá na Argentina, foi legalizado o aborto, e as feministas estavam lá chorando, abraçando umas às outras, e passaram 12 horas em frente ao parlamento, esperando, e quando o parlamento aprovou o aborto, eles estavam batendo palmas e vibrando, irmãos, celebrando o assassinato de bebês, vidas inocentes. Aí dizem as feministas, não, mas o corpo da mulher é da mulher. Olhem por mim para não ser processado depois dessa mensagem. O corpo da mulher é da mulher. Ela tem direito de fazer. O corpo da mulher é da mulher. Então, não faça isso não, pelo amor de Deus. Mas o corpo é seu, me mutila o seu dedo, corta o dedo. Corta o braço, não é o seu corpo. O corpo da mulher é da mulher. O corpo do bebê é do bebê. O corpo do bebê não é prolongamento do corpo da mulher, não é cabelo, não é unha que você corta, é independente. O que distingue o bebê da mãe, no sentido de, antes dele nascer, o tempo e a nutrição. Porque a mãe tem 30, 20, 40 anos, o bebê tem 1 mês, 2, 3 meses, 2 de gestação, está no útero. A nutrição, a mãe se alimenta de arroz, feijão, o bebê do líquido amniótico. E está lá dentro do ventre, e só não é expelido como corpo estranho por causa da cápsula amniótica que protege, senão ele saía. Quem tem direito de tirar a vida é quem deu a vida, que é Deus. Aborto é assassinato. Quer institucionalizar a iniquidade no Brasil. Ai da nação que legaliza o aborto. O sangue dessas crianças inocentes clamará diante de Deus. Pastor, mas se a mulher for estuprada, prende o estuprador, diga-se para prisão perpétua, para não executar a pena capital, que o certo era pena capital, biblicamente falando, em alguns tipos de crime. Se na palavra o cabo se converte, mas Jesus perdoou o ladrão da cruz, mas ele tirou ele da cruz?
perdoa os pecados, ele teve que pagar pelo que fez, mas isso é outra questão. Não vou falar sobre isso. Mas a criança não tem culpa, o que é que fazer? Se a mãe não doa a criança. Agora imagina, queridos, Beethoven. A mãe dele pensou em abortar. Se tivesse abortado, teria perdido o gênio que você tem. Agora, imagina se a mãe de Jeremias aborta Jeremias, irmãos. Porque porque a criança só é criança. Não, a vida começa desde a concepção. É por isso que lá no capítulo de Jeremias, Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu formasse no ventre, eu te conheci e te dei a nações por profeta. Quantos Jeremias, quantos homens de Deus, quantos profetas de Deus foram assassinados no ventre. O ventre se tornou uma verdadeira sepultura. Mas nós estamos aqui para dizer que nós somos a igreja de Deus. Nós somos a favor da vida. Eu vi um pastor dizendo, falando com a mulher, ela querendo defender porque o estupro que é o... Não, faz o seguinte, a criança tem que morrer, então deixa a criança nascer, depois dá um porrete na mão da mãe e manda matar o bebê. Não, é a mesma coisa, meu querido. Olha, um dos camaradas que praticou alguns abortos médicos, ele praticava tranquilo, ele não sabia o que ia acontecer no ventre. Quando se criou a máquina, o aparelho, que ele viu a luta da criança para sobreviver, nunca mais ele praticou aborto. Ele foi contra o aborto. Eu vou terminar dizendo uma coisa: querem legalizar a iniquidade, legalizar a morte, mas nós somos a igreja que estamos cheios de vida. Como é que vence a imoralidade com a santidade? Como é que vence o roubo com a honestidade? Como é que vence a violência com o amor de Deus? Como é que vence a morte, esse espírito de morte, com a vida de Deus? E nós estamos cheios da vida de Deus. A Bíblia diz: quem tem Cristo tem a vida, quem tem o Filho tem a vida, e nós vamos liberar a vida de Deus. Aplauda a Jesus. Lá está Paulo pregando. E Paulo vai dar meia-noite, Paulo não termina de pregar. E eu já lá com sono, Paulo não está exagerando. Daqui a pouco, eu que caí, pessoal, desce, pelo amor de Deus. Quando olha, eu está morto. E Paulo, sem perder a elegância, disse: eu vou parar nesse 18º ponto aqui e vou ver o que aconteceu. Quando Paulo chega lá, eu que estava morto. Mas diz Paulo inclinou-se, abraçou Eutico e disse: não, a alma do menino está lá, o menino está morto não. Estava morto ou não estava? É claro que estava, mas Paulo estava cheio da vida de Deus. E quando Paulo abraçou Eutico, Paulo, cheio da vida de Deus, liberou a vida de Deus sobre Eutico. Irmãos, a iniquidade e a morte será institucionalizada no Brasil, porque tem uma igreja que está cheia da vida, ela está liberando a vida de Deus, ela vai abraçar essa nação com a vida de Deus. O que essa nação vai experimentar é vida. Dê um aplauso a Jesus. Vamos ficar de pé. Ministério de louvor aqui, por favor. Volta aí, querido, bota só os pontos para a gente reconhecer aqui, relembrar. Aliás, nós estamos em guerra espiritual, estamos lutando contra seres caídos, seres vencidos, seres julgados, seres atormentadores. Aqui no capítulo 9 de Apocalipse, nós temos aqui um demônio que vai aparecer com 4 faces: cabelo de mulher, rosto de homem. É o migrador, e vai usar a inteligência para destruir e roubar, para quebrar os valores,
Cabelo de mulher, o destruidor, a sedução, a imoralidade, a quebra de valores. Dente de leão, o devorador, o crime organizado, a violência. E a couraça de ferro, a invulnerabilidade, o corte, aquele que quer trazer morte. Mas nós vamos cantar sobre vida. Preste atenção, a ação desses demônios se tornará evidente a cada dia que se aproxima a soltura deles e o espírito anticristo já age. E eles estarão literalmente na terra um dia quando a igreja for arrebatada. A ação deles está evidente naquilo que eu já falei. Mas a Bíblia diz no versículo 4: foi-lhe dito que não causasse dano à árvore da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus nas suas frontes. O selo de Deus, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de Deus em nós, que traz proteção verdadeira. Primeiro, contra o pecado. O selo de Deus, que é o Espírito Santo, garante salvação. Se você não é salvo, se você não tem certeza que seus pecados foram perdoados, você está correndo um grande perigo, você está indefeso. Mas se você está com o selo de Deus, o diabo não pode tocar, o pecado não pode lhe destruir.